Se você está com a sua Bíblia, pode acompanhar o texto que vou ler, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, os versos 31 e 32. Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32. Então diz assim o Evangelho, segundo escreveu Lucas, escrevendo o que Jesus falou. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Deus abençoe sua palavra, meus irmãos, e que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente e coração para entendermos e aplicarmos. Se você ler aí o contexto onde ocorre esta palavra de Jesus, uma palavra forte até, mas totalmente providencial. Não só para aqueles discípulos e não só para aquele contexto que eles estavam vivendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz para nós hoje também. Está dentro do contexto da ceia, relativamente daquilo que hoje praticamos também, ainda que eles estivessem reunidos inicialmente para celebrar a Páscoa, aquela festa judaica, e foi ali naquele contexto da Páscoa que Jesus institui então a ceia do Senhor, pois é exatamente nesta reunião que ele está com seus discípulos que ocorre esse diálogo, que ocorre na sequência da celebração da festa da Páscoa, a instituição da ceia do Senhor, aonde Jesus tomou os dois elementos que já faziam parte daquela refeição pascal, o pão e o vinho, e os usou como ilustração da sua morte, do seu sacrifício, usando o pão como símbolo da sua carne e o sangue como símbolo, e o vinho como símbolo do seu sangue. É dentro desse contexto que Jesus também anuncia que um daqueles discípulos o haveria de trair. E há inclusive uma certa apreensão entre eles, porque ficam se perguntando: quem? É também dentro desse contexto que surge uma discussão, uma conversa entre os discípulos para saber deles quem era o maior, quem era o mais importante, quem estava se destacando naquele colegiado de discípulos e, consequentemente, depois de apóstolos. E diante de todas as narrativas dos evangelistas, que narram este momento, sabe-se que foi também nesse contexto que Jesus então mostra para eles quem de fato deveria ser o maior, ou seja, aquele que estaria disposto a servir, e é ali que Jesus tem aquele ato de se ajoelhar e lavar os pés dos seus discípulos. E é exatamente dentro desse contexto de celebração, de vitória que Deus já havia dado, através da libertação do povo de Israel, por isso eles celebravam a Páscoa, é no contexto da celebração da ceia do Senhor, que tudo isso acontece, e esta fala de Jesus, que num certo momento é dirigida a Pedro, porém se você prestar atenção, vai perceber que, ainda que a palavra tivesse direcionada imediatamente a Pedro, ela envolvia todos os discípulos, porque Jesus diz que Satanás havia pedido todos eles para peneirá-los. E o que eu quero trazer como reflexão para nós, meus irmãos, nesta manhã, é usando esta expressão aí da peneira de Satanás. Como que de fato, isto ocorreu não só com Pedro, mas com todos os seus discípulos, e eu afirmo com toda a convicção de isso acontece com todos os discípulos, ou com todos aqueles que se tornam discípulos de Jesus. Lembrando que esse ato de peneirar o trigo
né, vem ganhando aí ao longo da história as suas mudanças, suas transformações. Hoje, colher trigo é completamente diferente daquela época, mas naquele contexto, com os instrumentos que ele tinha, essa peneira não é necessariamente essa ideia de peneira que a gente tem, ainda que ela nos ajude, porque a ideia de fato era separar o joio do trigo, era separar a palha que vinha junto com a planta do trigo propriamente dito. Então essa peneira era um ato onde o agricultor pegava lá um ramo desse trigo, e aí vinha tudo junto, fazia um fecho, e através de um instrumento que hoje para nós parece uma peneira, onde é um lugar onde havia vários espaços, onde esse trigo era batido. E ali, conforme ele ia sendo batido, o trigo ia passando, e a palha e o joio ia ficando. Então a ideia de peneirar, ainda que para nós hoje a ideia de uma peneira pode ajudar, seria mais ou menos isso: coloca na peneira e vai peneirando. Acontece isso hoje em relação a outras questões, a outros produtos, vamos dizer, que se faz esse tipo de peneira. Então a ideia é essa, o fecho sendo sacudido, pressionado, enfim, a ideia de peneirar é exatamente isso. E aqui eu quero destacar alguns desses aspectos. O primeiro deles, que é o que acontecia nesse primeiro momento da peneirada, era a separação do joio e do trigo. Então o joio era descartado e o trigo então era peneirado e aproveitado. Esse primeiro momento, meus irmãos, traz para nós uma reflexão de não só nesse contexto, mas em outros, onde o próprio Jesus faz uma separação muito grande entre quem é dele e quem não é dele, usando inclusive essa ilustração de joio e trigo, não é verdade? Mateus capítulo 25, Jesus diz que vai fazer esta colheita. E nós poderíamos usar uma ilustração parecida, dizendo que o próprio Deus vai fazer esse processo de peneirar. E o trigo vai ser separado, e o joio também, e será queimado. Esta separação também é dita na palavra de Deus em relação às ovelhas e aos bodes, onde também Jesus afirma que na volta, no seu julgamento, haverá esta separação, ou seja, aqueles que de fato são ovelhas e aqueles que não são ovelhas. A Bíblia faz uma separação muito clara entre luz e trevas. Jesus falou que aqueles que são dele, de fato, se declaram e vivem desta maneira, porque ninguém pode servir a dois senhores. A Bíblia fala em reino de Deus e reino das trevas, reino de Deus e o mundo. Enfim, meus irmãos, a Bíblia fala em céu e inferno. Não há meio termo, não há como nós ficarmos em cima do muro no que diz respeito à nossa vida espiritual. Desculpa se eu vou assim falar alguma coisa que desagrada os mineiros, mas é como diz o mineiro: ou é ou deixa de é. Não tem meio termo, ou você é ou não é. Por isso, meus irmãos, quando nós lemos essa palavra, e Jesus está falando essa palavra em relação aos seus discípulos, é que de fato vai haver e já está havendo uma separação. Quem de fato é de Deus, quem não é. Quem de fato é discípulo de Jesus e quem não é. E meus irmãos, preste bem atenção, Satanás continua peneirando aqueles que se declaram discípulos de Jesus. A maneira como é feito, o que acontece em nós, em relação a nós, aí nós teríamos uma variedade de possibilidades, onde de fato o diabo está trabalhando e fazendo com que aqueles que de fato são de Jesus mantenham-se firmes na sua fé e na sua caminhada. Mas de fato, nós não podemos negar esta separação que a Bíblia declara com todas as letras. Segunda questão que eu quero destacar para os irmãos é que esta
peneira de Satanás vai funcionar e está funcionando como um teste para nós. E nós poderíamos dizer como um teste de provação, de tentação, de tudo aquilo que envolve alguma ação direta ou indireta de Satanás, para nos desviar do caminho, da caminhada cristã, da fé, do serviço, da fidelidade, da consagração a Deus. Porque a grande vitória de Satanás, meus irmãos, é fazer com que aqueles que, uma vez, se declarem discípulos de Jesus, que declarem a sua fé sobre todos os aspectos, é fazer com que esta pessoa desista da sua fé. Não há outra intenção satânica senão essa, é nos desviar deste caminho da verdade. Por isso, nós somos alertados como Pedro e aqueles discípulos foram alertados, porque o diabo está e vai continuar peneirando, fazendo com que, através dessas ações, algumas vezes duras, algumas vezes camufladas, vai continuar peneirando e fazendo com que a palha, com que as impurezas, com que o joio seja tirado, mas fortalecendo de fato aqueles que de fato são discípulos do Senhor Jesus. Muitos daqueles discípulos, meus irmãos, foram peneirados, sacudidos, moídos, pressionados. E veja, se queremos viver uma vida cristã autêntica, tementes a Deus e a sua palavra, não enfrentamos isso diariamente. O que acontece muitas vezes, e essa é uma das artimanhas de Satanás, é fazer com que as verdades absolutas da palavra de Deus se tornem relativas para nós. É por isso que muitos cristãos estão se esvaziando da leitura, da oração, da comunhão da igreja, do serviço, da dedicação. Muitos de nós estamos, e não vamos culpar a pandemia com isso, porque na minha mente, aí é minha mente e meu coração, dizem que essa pandemia serviu como peneira de Satanás para dizer quem é e quem não é. E há muitas pessoas que simplesmente agora se diziam cristãs, mas não veem mais valor naquilo que era de Deus. Seja na sua palavra, na oração, na comunhão, no serviço, na dedicação, na sua contribuição sobre todos os aspectos. Há poucos dias, ouvindo um comentário de um pastor que conheci pessoalmente e do grande desafio que está tendo na sua igreja, e que, segundo esse conceito relativo de pandemia, que muitos deixaram de frequentar a igreja, hoje ele não sabe mais o que fazer. Tem 5, 6 pessoas frequentando a sua igreja. E era uma igreja boa, dinâmica, um pastor que já conheço há muitos anos, dedicado à palavra, dedicado ao ministério. Pessoas que simplesmente estão passando pela peneira de Satanás e estão ficando. E meu irmão, preste bem atenção, eu e você vamos passar pela peneira de Satanás. Não se iluda. Quantas vezes o próprio Jesus falou e foi alvo das ações de Satanás? É só você ler, estudar a Bíblia, você vai perceber isso. Não é a única, nem a primeira vez que Satanás entra em cena, basta lembrar da história de Jó. Não foi também uma peneirada daquelas que aconteceu com Jó? Foi. Porque é assim que funciona no mundo espiritual. Mas cada pedaço de trigo que cai dessa peneirada, ela germina de tal maneira, meus irmãos, que fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança. Por isso, a despeito de todas as ações de Satanás nessa peneiração, fique firme na sua fé e na sua caminhada cristã. Se você já passou pelo primeiro processo, se você de fato foi identificado como trigo e não como joio, foi identificado como trigo e não como palha, então, meu irmão, aguente firme. Essas investidas de Satanás, elas vão existir sempre, e eu posso lhes afirmar que vão existir
cada vez mais, de maneira, preste bem atenção, de maneira direta ou indireta, de maneira clara que você percebe, isso aqui é a ação de Satanás, e outro que você não percebe, e aí a gente, perde esta visão de que estamos num processo espiritual. Por isso, essa peneira de Satanás vai continuar funcionando para cada um de nós. E isto revela, meus irmãos, uma grande verdade espiritual, que nós vivemos numa luta espiritual. Por isso, Efésios capítulo 6, lá de 10 a 17, já diz que você tem que usar uma armadilha, ou uma armadura, porque ali você vai estar pronto para todas as batalhas, assim como Satanás prepara assim armadilhas para nos fazer cair. Judas passou por esta peneira também, foi avisado inclusive, dentro daquele contexto de ceia. O próprio Pedro foi avisado sobre essa peneirada de Satanás, mas ele mesmo ainda estava muito cheio de si, ele ainda estava achando que era forte o suficiente e declarar que não só estava pronto para ser preso junto com Jesus, mas para também morrer junto com Jesus. E não deu nem tempo dele provar isso, Jesus já falou para ele: Pedro, toma cuidado, rapaz. Hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E a história bíblica descreve isso. Sabe qual é a diferença aqui, meu irmão? E por isso eu quero que você saia daqui com o seu coração, com a sua fé renovada, é que a despeito das investidas de Satanás, a despeito dessas peneiradas de Satanás, você pode manter a sua fé firme. E aqui nós temos 2 exemplos, o de Judas, que infelizmente se perdeu nesse caminho e encontrou a morte, mas nós temos a experiência de Pedro, que se fortaleceu no Senhor, que recebeu o perdão do Senhor. E a história de Pedro comprova que de fato ele foi peneirado, mas saiu vitorioso. E esta vitória pode ser para mim e para você também. Ainda que a exemplo de Pedro, que chorou amargamente, mas foi restaurado. Preste bem atenção, meu irmão. O pecado às vezes faz isso com a gente também. Nós desobedecemos a Deus, nós nos afastamos de Deus. E isso deveria provocar, de fato, uma angústia muito grande, deveria provocar em nós uma ansiedade espiritual muito grande. Isso poderia provocar em nós um choro, ainda que muito amargo, pela tristeza de não termos sido fiéis ao Senhor como deveríamos ter sido, de não dedicarmos a nossa vida ao Senhor como deveríamos ter dedicado, de não termos sido fiéis ao Senhor como deveríamos ter sido. Mesmo que você chore e chore amargamente, meu irmão, é melhor chorar do que morrer. Então saia daqui hoje com a sua fé renovada, com a sua disposição de seguir ao Senhor cada vez mais forte, não esquecendo que você vai continuar sendo peneirado pelo Senhor. Como é que a gente aguenta isso, irmãos? O próprio Jesus diz. Dentro desses 2 versículos apenas, dessas 2 essas frases fortes e objetivas de Jesus para Pedro e seus discípulos, quando de fato diz que eles seriam peneirados, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho neste processo. Se você pode e deve contar com os seus irmãos, com a sua igreja, muito mais você pode contar com o próprio Deus. É por isso, meus irmãos, que nós devemos estar preparados, conscientes de uma batalha ou de uma peneirada, mas há alguém
E esse alguém não são simplesmente pessoas, nem mesmo anjos, mas o próprio Deus que vai estar com você nesses momentos difíceis. E eu penso que muitos de nós já experimentamos algumas coisas, dizendo, puxa, mas eu fui tão temente a Deus, puxa, eu fui tão fiel a Deus, por que eu estou passando isso? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que Deus não me concede as bênçãos que eu estou pedindo? Por quê? E por quê? E há alguns porquês que a gente não encontra resposta e talvez nunca vai encontrar, meu irmão. Porque isso faz parte dessa peneirada de Satanás. Mas o que nos conforta, o que nos fortalece, é saber que há uma providência divina. Eu, disse Jesus, orei por você. Saber que quando nós estamos nesses momentos difíceis, nós temos o Senhor ao nosso lado. E vale dizer, meus irmãos, que Satanás, assim como ocorreu em relação a Jó, ali pede permissão a Deus. Por quê? Porque quem de fato, meus irmãos, controla a nossa vida, quem de fato tem o controle sobre todas as coisas, não é Satanás, é Deus. E Deus tem o controle sobre a sua vida. O que você precisa fazer? Caminhar na direção dele, caminhar pela sua palavra. Essa é a luta de todo cristão, irmãos. E preste atenção, nós não estamos medindo forças com Satanás. Nós não estamos numa guerra de igualdade em poderio, em força entre nós e Satanás. Porque nós temos um Deus conosco, aí é diferente. É por isso que nós enfrentamos e somos capazes de vencer. Não é pela nossa própria força. Por isso Pedro escorregou tão facilmente em afirmar que seria preso e morto por Jesus. E logo em seguida estava negando. Mas quando nos fortalecemos no Senhor, quando a gente reconhece, eu sei que de fato eu não tenho força, eu não tenho capacidade de enfrentar essa situação, eu não tenho força suficiente para vencer essa tentação. Você tem um Deus que está com você. E é isso que nos faz ter a certeza, a garantia de vitória. Agora o que você tem que fazer? Efésios capítulo 4, 24, 27, a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Se você der lugar, meu irmão, aí ficou difícil. Não dando lugar já é complicado, imagina dando lugar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo procurando a quem possa devorar. Nós vivemos nessa batalha espiritual, meus irmãos. E Pedro e aqueles discípulos estavam experimentando exatamente, ou experimentariam em seguida, essa peneiração muito mais forte. Mas a nossa garantia de vitória é de que nós temos um Deus que está do nosso lado. Diante de um inimigo, irmão, tão poderoso, tão preparado, numa luta que não tem trégua, nós precisamos da providência divina e do fortalecimento no Senhor. Aí você entende por que a gente fala, meu irmão, você precisa ler e meditar na palavra de Deus, você precisa buscar Deus em oração, você precisa dessa comunhão, dessa palavra pastoral, profética, você precisa do seu irmão que vai estar junto com você nessa batalha, meu irmão. Uma pessoa tinha uma casa muito bonita e um jardim muito agradável, mas não vinha pássaros para o seu jardim. E ele então recebeu um conselho, dizendo, olha, você só precisa preparar um ambiente que eles virão. E aquele homem então entendeu o recado, podou as árvores, limpou tudo, colocou comida, né, adequada ali em alguns lugares, fez algumas casinhas para os pássaros, até os gatos que ele tinha ele deu. Não demorou muito, começaram a vir os pássaros. E mais pássaros. E aquele jardim dele ficou cheio de pássaros e ali fizeram morada.
Sabe por quê? Porque ele preparou o ambiente. Se você preparar o ambiente para Satanás, ele vem e ele vai ficar. Porém, se você preparar um ambiente para Deus, ele vem e ele faz morada. Ser peneirado, meus irmãos, por Satanás não é uma opção, é uma realidade. Mas nós temos aí a providência divina para nos fortalecer e continuarmos a nossa caminhada de fé. Por último, Jesus deixou um desafio para Pedro, que quando ele se converter, ele deveria fortalecer os seus irmãos. Vale dizer que essa palavra se converter não tem o mesmo sentido nosso de hoje, né? Essa palavra se converter naquele contexto e no seu original, é quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porque a palavra converter nada mais significa do que você está indo numa direção e mudar de direção. Essa é a palavra converter. Portanto, o que Jesus já estava prevendo e afirmando para Pedro é que a partir de toda aquela experiência, de toda aquela peneirada de Satanás, e que de fato ele saiu vitorioso, assim que ele voltasse para o Senhor, como ele voltou arrependido e declarando o seu amor por Jesus, ele fortaleceu os seus irmãos, se tornou um grande apóstolo. Basta você ler as cartas de Pedro, né? As epístolas de Pedro, são fantásticas de fortalecimento espiritual. E talvez seja isso que você possa fazer também, meu irmão. Quem sabe você já passou por peneiradas de Satanás. Fortaleça os seus irmãos. Ore com eles, dê uma palavra de encorajamento para eles. Isso é igreja, é essa maneira de nós nos ajudarmos mutuamente. Assim, meus irmãos, nós temos aqui uma palavra divina de alerta, porém de realidade também. Dentro desse contexto de ceia, Satanás estava pronto para peneirá-los, num processo de separação, ou é ou não é, ou é discípulo ou não é, ou é trigo ou é joio, não tem meio termo. Passou a ser um instrumento de teste, vai batendo, vai sacudindo, vai peneirando, e a gente vai aguentando, e vai superando, e vai se fortalecendo no Senhor, e vai aumentando a nossa fé. Até porque o próprio Deus está conosco nesse processo. Portanto, meus irmãos, que esta palavra possa encher o seu coração de consciência do que acontece na nossa vida como cristãos no mundo espiritual, mas de certeza que você também pode sair vitorioso. Que Ele nos abençoe. Convidar